Para incentivar o consumo de livros nacionais, editoras, autores e livreiros se reuniram em dezembro, na semana do Compre um Livro Nacional. A campanha aconteceu do dia 1º ao dia 8. O evento ofereceu descontos de até 80% em mais de 1.500 obras de autores brasileiros, com destaque para os contemporâneos. Quer saber detalhes e quais foram as melhores pedidas eleitas pelo público? Então fique com a gente, está no ar o Educação! Meus convidados são o idealizador da campanha Francisco Ferreira, o sócio fundador da editora Autografia Marcelo Pinho e o escritor artista Eduardo Maciel. Muito bem-vindos ao programa. Primeiro eu queria agradecer, enquanto cidadã e escritora, essa campanha maravilhosa que vocês fizeram. E queria começar perguntando como é que surgiu a ideia, em plena pandemia, assim, ter uma ideia tão genial e tão aderente a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Bom, agradeço também a Educação participar do programa, ter aberto as portas para a gente, né, fazer essa comunicação sobre o projeto, sobre como tudo ocorreu. Então, começou com uma insatisfação minha e da minha esposa, Jéssica Galiano, ela que esteve comigo desde o início da empreitada até agora. A gente sempre discutiu muito essa posição do autor brasileiro, né, no nosso mercado interno em relação aos internacionais, que sempre tem mais destaque, desde as livrarias, as editoras e ao próprio consumidor, né, que muitas vezes desconhece a própria existência dos autores nacionais em grande parte de estilos, gêneros, né, e não consegue ter acesso a esses livros, a um desencontro, né, entre a produção literária brasileira e o leitor, né, que são as duas pontas aí mais interessadas, né, no assunto, o escritor de um lado e o leitor do outro. Então nós decidimos fazer esse movimento, essa campanha, sem grandes pretensões a princípio, e descobrimos, né, no meio do caminho, ou melhor, logo no início, que havia também era um sentimento compartilhado por muitos outros autores, por muitas editoras, livrarias, etc., que têm essa vontade também de mudar essa face do mercado editorial que é dominada, né, por obras estrangeiras. Eduardo, você como autor brasileiro, eu achei uma coisa interessante que o Francisco falou, uma palavra, desencontro. É tão interessante isso. Explica para mim, como é que você sente esse desencontro? E depois que eu vi também do Marcelo e outra vez do Francisco, por que esse desencontro acontece? Oi, Dani. Em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui com você no programa tão incrível que é o programa Educação. Bom, eu quando eu vi a respeito da campanha, eu logo me interessei, porque eu acredito que a gente que produz obra literária no Brasil, a gente está muitas vezes impedido de ter acesso aos leitores por conta de alguns modismos ou algumas, vamos dizer assim, obras estrangeiras que ficam na moda um tempo, né? E aí todo mundo quer ler aquela obra, todo mundo quer ler aquele livro, todo mundo quer saber. Só que a gente tem coisa muito bacana sendo produzida aqui dentro do Brasil, né? E eu, por exemplo, o meu trabalho literário, 70% dele é um trabalho focado em resgatar um tipo poético que foi criado na Itália. Então, mas ele tem uma roupagem totalmente brasileira, totalmente atual, contemporânea, dentro de regras específicas do soneto, que é um tipo poético nascido no século XIII, lá na Itália. E eu fiz parte da campanha fazendo promoções, como os meus colegas autores, né? Tive um resultado muito legal, porque eu incrementei a minha venda. Então, de fato, a campanha, com as promoções que aconteceram ao longo da semana, ela acabou ajudando os autores a vender mais. Eu, por exemplo, vendi mais. Também rolou, no meio da campanha, o Felina, que é o Festival do Livro Nacional, que, na realidade, é uma premiação, né, que a campanha propôs, que inclusive, era de escrutínio público, ou seja,
as pessoas tinham que votar na obra, e eram 3 obras concorrendo. E aí, olha eu aqui, vencedor do Prêmio Felina, primeiro Prêmio Felina, de muitos outros que virão por aí. Com certeza, com certeza. Porque você faz uma alquimia, né, Eduardo? Você traz um estilo, como você falou, antigo, um estilo com regras, por uma coisa, e você torna isso gostoso, você torna isso atual. Porque quando a gente lê um soneto, né, produzido há anos, dezenas, centenas de anos, a gente pensa assim, não tem nada a ver comigo, né? Não me representa muito. Mas quando a gente lê o que você escreve, a gente fala assim, nossa, dá para fazer bonito, me representa, estou me sentindo ali, e é muito legal, é muito bom saber que você é pioneiro nisso, está resgatando isso e que essa campanha te ajudou, porque eu acho que a gente tem que ter, quanto mais acesso a gente tiver a gêneros literários e a obras, eu acho que mais humanizado a gente vai estar. Ô Dani, posso te interromper só um minuto? Claro. Sabe o que eu acho fantástico nisso tudo? Eu ter ganhado o prêmio como melhor livro do ano, sendo um livro de soneto e tal. O melhor de tudo é que, quando eu penso na união de todas as partes, né? Por exemplo, primeiro, a autografia teve que acreditar em mim. Eu bati lá na porta do Marcelo com um projeto não usual, trazendo um tipo poético que, enfim, ninguém mais escreve com o rigor de métrica e rima. Bati lá e falei, cara, eu tenho um projeto. E a autografia, a editora autografia, que tem me publicado ao longo dessas temporadas, não só me recebeu, mas recebeu também a ideia de braços abertos. Quer dizer, e não aí, só a gente fez executou, né, mas vestiu a camisa. Isso, que eu acho que é uma coisa importante para o autor nacional em geral, ter uma conexão muito íntima com quem o publica, porque é necessário você ter, do outro lado, algo que venha de volta. E não é, Marcelo, você não acha que isso é importante para que a obra tenha força? Ah, claro, Eduardo, sem dúvida, assim, ainda mais num mercado difícil, né, como é o de livro no Brasil, né, que o brasileiro não tem muito hábito de leitura, né, e também não tem muita renda disponível para gastar em livro, em cultura. Claro que a editora tem que estar ao lado do autor, né, para auxiliá-lo e também disposta a investir, porque, como eu disse, o segmento é difícil, né, então, assim, você tem que ter coragem, né, de investir, de estar ali do lado, né, disposto a auxiliar nas vendas, na relação com livraria. Sim, mas o que o Eduardo falou, assim, porque o que ocorre? Vocês cuidam, né, de algo, de um objeto livro, que não é um simples objeto, né? Não é uma caneta, não é um caderno, é algo assim de muita subjetividade, que transforma a vida das pessoas e que fala de humanização. Então não dá para ser apenas um negócio, né? Eu acho que é disso que o Eduardo está falando, de uma certa liga, de uma certa emoção, de um certo contato, de uma troca, e que, de repente, é isso que me parece que o Eduardo, me corrija, Eduardo, que você está apontando, Não, que também pode ser um bom ingrediente para que esse desencontro entre autores nacionais e leitores não ocorra, né? Ou que evite que ocorra. O que você, Marcelo, diria a respeito disso? Por que esse desencontro ocorre? Esse desencontro aí já citado pelo Francisco. Eu acho que são vários fatores, né? Assim, hoje, você encontrar pessoas dispostas a apostarem tanto na produção de um livro, de um autor inédito, também leitores dispostos a dedicarem seu tempo para ler um autor que elas nunca ouviram falar, é bem difícil, né? Então, de fato, você tem que ter um trabalho muito próximo e muito feito sob medida para você conseguir fazer essa junção, porque é bem difícil, né? Assim, hoje são poucas pessoas que param para dar espaço, tanto para dar espaço e outros para lerem autores nacionais e autores nacionais que não são muito conhecidos do grande público, né? Então, é um trabalho bem, bem difícil. Então vamos falar dessa campanha, vamos falar um pouco mais dessa campanha, o que a gente vai fazer daqui para frente para mudar, né, para que esses desencontros se transformem no encontro. Francisco, faz um balanço para mim
da faço sim. campanha? Quais foram as melhores pedidas, né? O que o público gostou mais? Que tipo de gênero o público procurou mais? E como é que a gente vai trabalhar aí para que esse desencontro vá sumindo no meio do caminho? Uma das propostas da campanha sempre foi conseguir organizar tudo direitinho, né, para o nosso leitor conseguir encontrar o nosso autor aí, seja nas prateleiras, seja nos meios virtuais. Um exemplo muito constante que aconteceu durante a campanha, né, foi em relação aos autores de terror, né, que eu sou desse métier, escrevo nesse gênero. E muitos leitores chegavam para mim, por exemplo, não sabiam, né, que a gente tinha obras, por exemplo, aproximadas com Lovecraft, que vai tratar do terror cósmico, aproximadas com Stephen King, né, que é esse terror mais ali na vida cotidiana, como a gente tem, por exemplo, Braulio Tavares, incrível autor que resgata o nosso folclore e dá um tratamento de terror a ele. E as pessoas, muitos leitores de terror, de autores internacionais, né, de autores estrangeiros, chegavam e falavam, né, pô, eu não sabia que tinha isso, né? Como assim, tem isso aqui e eu não conheço, simplesmente não existia, né? Para mim não existia. Então a gente tem esse foco. Tanto que a Semana do Compra o Livro Nacional, a ideia é que isso se propague, né? A gente quer que isso tome dimensões pelo país inteiro, que as pessoas se apropriem disso, cada editora faça a sua Semana do Livro Nacional, que um dia vire uma grande Black Friday dos livros nacionais, né? Essa data aí como estratégica, perto do Natal, que a pessoa já compra um presente ali para dar, né? Já compra na promoção, ganha também, porque, embora seja não um mero produto como qualquer outro, como você estava falando, né? Isso daí é um ponto muito forte da nossa campanha também, que é entender que o livro nacional ele nos conta como brasileiros, como pessoas dessa terra, né? E que o livro estrangeiro, por melhor que seja, né? E nunca foi uma campanha contra as literaturas de outros países, muito contrário, eu sou um grande amante de diversas literaturas mundo afora, mas nenhuma dessas literaturas vai conseguir contar para a gente que é próprio do brasileiro, né? E precisamos manter esse fluxo, né? Para ter identidade, para chegar nas próximas gerações, para criar novos autores. Só que para isso também a gente precisa entender que o escritor ele precisa sobreviver. E para sobreviver ele precisa vender, para vender ele precisa ter espaço, e ele precisa ser conhecido pelos leitores. Uhum. Né? Então, vendo os números, uma coisa muito interessante, vendo os números de leitores dos últimos 10 anos, né, dos últimos 15 anos, a gente subiu, na segunda pesquisa do Ibope, a gente subiu de 1,5 livro lido em média por ano, por brasileiro, para 5. Né? Então, eu acredito que, por exemplo, se a gente conseguir implementar o projeto de lei que vai iniciar agora, de iniciativa popular, recolhendo assinaturas, para tornar a Semana do Compre um Livro Nacional um evento oficial no país inteiro. Uau, que legal. Regulado e promovido pelas secretarias municipais e estaduais de Cultura e Educação. A gente consegue, em muito pouco tempo, mudar essa lógica de desencontro, né? E em muito pouco tempo aí não só alavancar a leitura do autores, mas a leitura como um todo, né? Visto que nesses últimos anos esse crescimento se deu em grande parte pelas feiras literárias, pelas bienais, pelas salas de leitura implementadas nos municípios, né, por esse movimento de incentivo e conscientização da importância da leitura. Perfeito. E eu acho que você está fazendo um trabalho também de conscientização das editoras, né? Porque é uma briga. A gente que é autor novo, que tem um monte de coisa aí, Eduardo sabe disso, é uma briga para as pessoas lerem, para as pessoas, né? É complicado. E aí eu queria ouvir, Eduardo, como é que você está se sentindo em relação assim, poxa, uma iniciativa muito bacana que vem ajudar a gente, né? E como a gente precisa de ajuda. A gente precisa muito de ajuda, em todos os aspectos, desde o embrião da obra até fazer com que as pessoas conheçam a obra. É realmente muito difícil, mas quando eu vi a campanha, num feed do Instagram, falando sobre que existia eu imediatamente logo procurei mandar uma mensagem e falar, gente, eu quero participar, porque eu achei uma luz no fim do túnel,
possibilidade de conhecer eu também alguns autores, alguns outros tipos de leitor. Já percebi pela fala do Francisco que ano que vem, na próxima semana, o negócio vai estar parrudo, vai ter apoio de secretaria, e não vou decepcionar aquele público que ele citou de terror, porque o meu quarto livro, que eu assinei contrato com o Marcelo, que está aí com a gente, hoje, ele é o Soneto Terror, onde eu vou trazer sonetos na temática de terror. Então, assim, o Francisco pode dizer para o pessoal aí do leitor de terror que em breve teremos sonetos. Gente, eu quero ver como é que tu vai fazer, homem, esse negócio de soneto. Já estou Tá na feito. curiosidade. Fala para jornalista. Marcelo, existe preconceito, algum tipo de preconceito pelo público ou por conta das editoras em relação a autores nacionais? E são autores nacionais ou autoras nacionais sofrem mais? Eu queria que você desse um panorama para a gente poder entender um pouco também esse desencontro, porque a gente sabe que as editoras têm um papel. Você, quando se propôs a participar dessa campanha, e eu te parabenizo por isso, você está dando uma força para a gente. Então, assim, o que você acha que acontece? Tem realmente preconceito por parte do público, das editoras? Qual é a tua visão, você que está aí no mercado já há um tempo? É difícil falar por outras editoras, né? Assim, na autografia isso não existe porque nós publicamos 100% de autores brasileiros. Agora, eu acredito que, falando do mercado como um todo, o que passa é que o investimento de um livro é alto, né? Assim, especialmente das editoras grandes, né? Que precisam de fazer tiragens enormes. O investimento é alto, então é mais seguro apostar num autor que já tem um histórico de vendas no mundo inteiro. Então, a editora fica mais segura de fazer essa aposta de alguém que já publicou e que já vendeu X mil exemplares em outros mercados. E aí você pode concluir que também vai vender no Brasil, né? Uhum. Da parte do leitor, acho que existe sim um pouco de preconceito contra autores nacionais. Sim. É difícil explicar qual a razão, não sei se é um pouco de curiosidade também de você, ao ler alguém, querer conhecer outros lugares, né? Diferente do Brasil. Acho que tem um pouco, sim, de mania de brasileiro de valorizar o que é de outro país, né? E não dar valor à cultura nacional. Tem um pouco isso, sim, acredito que sim. Agora, a sua editora tomou essa postura de só publicar autores nacionais ou é o que tem ocorrido? Ou é uma coisa que, não, eu não publico autor que não seja nacional? Essa é uma meta de vocês? Não é exatamente uma meta, assim. A autografia ela surgiu para publicar autores inéditos e que não necessariamente vão vender 3 milhões de cópias, 300 mil cópias. Não é esse o nosso objetivo, entendeu? Então, nada mais lógico do que publicar pessoas brasileiras que estejam próximas de nós, né? Uma vez que a gente não está... O foco da editora é esse, assim. Eu não tenho interesse... Minha editora não está focada em publicar autores estrangeiros. Seria outro negócio, entendeu? E é muito mais caro, inclusive, porque eu teria que pagar um dinheiro expressivo em compra de direito. Não é esse o meu foco. O meu foco é publicar autores inéditos que nunca publicaram, a grande maioria, e, nesse sentido, são brasileiros. Então, Marcelo, justamente, a gente tem que saber o nicho que a gente abraça. Agora, eu acho que pode ser que eu acabe sendo exceção aí na autografia, tá? Porque eu pretendo vender 3 milhões de cópias. Uau, é isso aí! Ótimo, tomara! É isso aí. Mas é o caminho que a gente está tomando, porque na medida que o trabalho é bom, e o trabalho é bom, e as pessoas... Gente, quantos milhões de brasileiros? Quanto público a gente tem? Não é possível. Como a gente é diferente, como a gente também tem coisas parecidas. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para o Francisco o retorno das pessoas, mas não tanto o retorno, e também essa pergunta vale... Na verdade, essa pergunta vale para os três. Não só o retorno financeiro de vendas, não, mas o comentário das pessoas a respeito dessa iniciativa, o comentário das pessoas a respeito de autores que elas não conheciam e falaram assim, caramba, vocês fizeram essa campanha
e olha como eu gosto desse autor e agora quero saber tudo sobre ele. Já dá para fazer essa aferição ou ainda está muito recente, porque a campanha tem pouco tempo? Sim, dá sim. A gente não tem os números, principalmente de vendas, né? Porque cada autor participante foi responsável pelas suas próprias vendas, né? A gente não controlou isso, nem tinha como. O papel da campanha nesse momento foi justamente a divulgação, o fomento à leitura, a organização de atividades culturais. Então, assim, a gente teve um retorno muito positivo. Isso desde o princípio, desde o início do projeto. As pessoas vinham falar da importância, vinham aos montes. Nós tivemos 63 autores e editores participantes, tá, da Semana do Compre o Livro Nacional, porque a gente chegou a um dado momento que a gente precisou parar de receber inscrições, né? Só que as pessoas, durante todo o tempo, ainda hoje, tem gente vindo procurando saber se dá tempo de participar, né? Então, se a gente tivesse angariado tudo, aí a gente teria passado provavelmente dos 200 autores participando, só que realmente não há tempo hábil, né, para encaixar todo mundo, né? A gente tem trâmite ali de inscrição, de termo de compromisso, esses aparatos, né? Chico, eu posso dar a minha informação como exemplo. Por exemplo, Sim, por favor. Então, eu vendi R$ 1.200 dentro do período da campanha, tá? O que eu achei fantástico, porque principalmente na pandemia, esse volume financeiro ele é quase inatingível, porque está tudo muito digital e eu aposto mais no livro físico, mas eu consegui movimentar R$ 1.200 durante a campanha. Eu tenho uma leitora que adquiriu o livro na campanha, Marilene, um beijo para você. Marilene, Chico, ela comprou o livro com desconto, ela leu e ela escreveu, ela própria, um soneto em homenagem a cada livro. Então, Uau! Isso, para mim, é um resultado de amor que não se mede, nunca vai se medir, mas que a campanha me proporcionou. Então, assim, hoje, ela escreve sonetos e pede para eu corrigir. E ela está escrevendo muito bem. Então, assim, além da movimentação financeira que eu fiz, esse tipo de recompensa assim, máxima. Nossa, eu sei, dá vontade. Você não chorou o dia todo, não? Teve um dia assim que... Ai, assim, olha, a gente recebe juro, umas quando coisas... eu vi o primeiro, eu quase chorei. Tipo, minha vida mudou, minha vida não... Sabe, o que você escreveu sou Porque eu falei, caramba... Pô, a gente ouvir isso, cara, é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, Edu. Parabéns. Verdade. E parabéns principalmente por você estar trazendo esse novo gênero e fazendo pessoas se interessarem por esse novo gênero, né? Sim, o que a gente tem aí pela frente? A gente está para 2021 aí, aguardando essa vacina. Mercado editorial, já conversei com várias pessoas aqui, se reinventando. Gente, o que vai ficar? O que vocês acham que veio e que dentro disso tudo horrível, mas veio e que a gente pode dizer, poxa, isso pode ficar, isso é legal. O que vocês diriam a respeito disso? Como é que a gente vai se posicionar? Porque uma coisa também importante que Eduardo falou e que alguns autores têm, que é a generosidade. Porque, gente, nós não somos seres de uma história só. E nós não somos seres de um gênero de história só. Nós, na nossa vida, vivemos histórias de terror, vivemos dramas, vivemos suspense. E a gente vive um monte de coisa, então assim, não existe. Porque eu não vou dar muita coisa para o Eduardo, não. Eduardo é escritor também, eu sou escritor. Não existe isso. Então, assim, é uma consciência que aqui no Educação eu tento sempre martelar, consciência em relação à educação, que a educação é um processo que não é só na escola, é um processo desde que a gente nasce até quando a gente morre. É isso aqui que a gente está fazendo, isso é educação, entendeu? E é a união dos artistas. Eu acho que a gente nasceu para a humanização, e não existe humanização sem o outro. Não existe humanização querendo, passar por cima do outro. Assim, nenhum autor nacional vai brilhar do jeito que eu acho que a gente, com a nossa cultura, merece brilhar. E aí, nesse sentido, eu quero ouvir do Eduardo,
eu quero ouvir do Francisco e eu quero ouvir do Marcelo projetos para 2021, para que a gente se una cada vez mais e para que esse desencontro vá se dissipando efetivamente. Foi a palavra, viu, Francisco, que você trouxe para esse programa, que é a chave do programa. Então, Dani, para 2021 eu tenho várias coisas na cabeça. Eu tenho a ideia de montar um podcast com uma amiga super querida. Eu tenho 2 lançamentos internacionais. Um, porque eu vou estar no catálogo do Salão do Livro de Portugal, em Lisboa, em abril. E outro, porque eu vou ter um conto meu publicado numa edição bilíngue na Semana do Brasil em Nova York, ano que vem também. Eles têm uma semana dedicada ao Brasil e eu participei de uma coletânea que vai ser publicada bilíngue lá. E com isso, eu quero me fazer pensar que é possível o movimento inverso. A gente valorizar a nossa literatura e a gente fazer com que o estrangeiro também valorize a nossa literatura. Inverter um pouco como essa roda gira, entendeu? E eu acho que isso, por exemplo, é um grande atalho para a gente diminuir o desencontro, porque mesmo lá fora você consegue reverberar. A gente pega Paulo Coelho. Paulo Coelho hoje publica as primeiras edições em inglês. Depois é traduzido para o português. Caramba. Então, entendeu? Nós que valorizamos a nossa cultura nacional, os artistas nacionais, eu adoro colaborar com artistas de vários tipos e matizes. Então, assim, a gente está colado na editora. Se a gente está colado na editora, autografia, gente. Eu tenho a minha produtora lá, editorial, que eu chamo ela assim, e eu sempre troco mensagem com ela sabe de tudo. Então, assim, eu vou estar nesses eventos internacionais, mas meio que colocando a obra brasileira lá, e eu vou lançar esse livro, que é o livro de sonetos de terror, que é o primeiro da história da humanidade. Nunca se teve notícias no livro de sonetos de terror. É isso. Uau! E vou participar da campanha Livro Nacional no ano que vem também. Porque o Chico não vai se livrar de mim. Graças a Deus, gente, né? O Eduardo foi assim, o Eduardo foi um dos maiores parceiros da campanha, foi uma pessoa que contribuiu muito, né? Já contribui demais com a humanidade, trazendo suas obras, né? E foi uma pessoa sem a qual a campanha não seria a mesma coisa. Então, pode perturbar, Eduardo. Pode chegar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tamo junto. Não seria mesmo, não. Jornalista para se comprometer é difícil, né? Porque a gente não sabe, são as outras pessoas que estão falando. Então, a gente fala, fulano falou, Beltrano falou, não sou eu que estou falando, não estava lá. Mas aí, sobre o Eduardo, eu vou me apresentar e vou te dizer que não seria mesmo, não, Francisco, a mesma coisa. Porque o Eduardo é multi. Marcelo, me fala, 2021, a editora, quais são os projetos aí, quais são os planos para incrementar mais, dar mais essa força aí para a gente? A gente está bastante animado, assim, porque, surpreendentemente, esse ano de 2020 não foi ruim para a editora, aliás, foi bom para a editora. A gente teve uma quantidade de vendas expressiva. Acho que as pessoas também passaram a ter mais tempo e se dedicaram mais tanto à leitura quanto a escrever livros. Então, nós tivemos uma demanda bem forte esse ano e a gente espera que se mantenha para o ano que vem. Infelizmente, a gente não pôde. Esse ano a gente participaria de 4 ou 5 feiras literárias, né, que foram canceladas. Então, a gente espera que ano que vem elas aconteçam, né, que a gente esteja bem de saúde para todo mundo poder participar das feiras. Nós também estamos com um projeto de abrir uma filial da editora na Argentina. A gente já tem uma filial na Espanha. Uau, que legal. Só que publicando, lógico que os autores que são publicados são espanhóis, no caso, e argentinos na Argentina. Então, a gente tem uma expectativa boa, bem boa para 21. Legal esse respeito que você tem pela cultura que você está entrando, né? A gente sempre fala assim, porque as empresas internacionais chegam ao nosso país, querem enfiar a cultura deles, não sei o quê, e você valorizando sempre a cultura local. Parabéns. Gente, é o que eu falei para vocês, o programa já acabou, a gente já extrapolou o tempo, mas assim, eu queria deixar um beijo muito grande, um agradecimento, sucesso, parabéns. Se alguém quiser dar um recadinho assim super rapidinho, porque a gente está falando de um tema tão importante, né? Vamos lá então, Francisco. Eu sabia que você queria falar alguma coisa. Foi a telepatia.
Rolou a telepatia. Eu quero dar um recado rapidinho, que é, em breve a gente vai soltar a lei de projeto, o projeto de lei de iniciativa popular, chamando a população a assinar o abaixo-assinado para transformar a Semana do Compre um Livro Nacional numa comemoração oficial no território inteiro do país. E outra coisa muito importante que eu vou falar também é que a campanha do Livro Nacional vai começar a dar um selo de comprometimento com a literatura nacional para os influencers parceiros, para os autores parceiros, para as editoras parceiras. Inclusive, anunciar aqui que nós vamos dar o selo de comprometimento para o Eduardo Maciel e também pelo trabalho da Autografia para a Autografia. Né? São duas... a Autografia é uma editora muito comprometida, né, com os lançamentos de brasileiros, e o Eduardo Maciel, que nem se fala, né? Um autor muito representativo entre nós. Nem se fala. Francisco, que belezinha. E o meu recado final, Dani, é meio que emendado no do Francisco. Eu quero muito esse projeto de lei e vou ajudar, já estou declarando aqui, vou ajudar a colher assinaturas para a gente ter esse projeto de lei aprovado, porque ele é muito positivo para o autor nacional e que eu estarei ano que vem de novo lá frenético, fazendo campanha para minha votação no Felina. Tenho certeza. Claro, vamos exercer a democracia, se isso é possível, vamos fazer. E essa coisa de levar para todo o Brasil, olha a regionalização, gente. Olha quanta cultura, quanta coisa que a gente não vai saber. Parabéns mesmo pelo trabalho, sucesso, voltem sempre para contar mais. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá.